desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus 6:14. Por mais grave te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras no serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem como que possa soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiência que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia? E como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence? Se o mundo, hoje, grita alarmado em derredor dos teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas que criticam, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaca as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobra a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habitando-se as sublimes renovações. Boa noite a todos. Gratidão a todos os presentes, encarnados e desencarnados. E agora vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, agradecendo, Pai, esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu santo nome, para mais um aprendizado, Senhor. Agradecemos, Pai, todas as bênçãos que nós estamos recebendo neste momento. Vamos a Seus pés, Pai, pedindo que nos proteja, que nos ampare, que nós possamos absorver todas as bênçãos que esta casa nos oferece no dia de hoje. Pedimos também que ampare a nossa palestrante, para que ela seja iluminada em todas as suas palavras. E assim, Pai querido, pedimos por todos aqueles que necessitam das nossas vibrações de amor e de carinho. E assim, Pai querido, nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado a toda a espiritualidade. Vamos aos recados da noite. Agosto de 1865 a agosto de 2023, 158 anos do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso centro está completando 61 anos, foi fundado em 1962 até 2023. Né? Data de fundação, dia 1º de agosto de 1962.
A frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem parar. Tal é a lei. Semana que vem temos os expositores, né? O Juninho e a Isa, né? Do livro Jesus no Lar, Chico Xavier, Espírito Neo Lúcio, a lição 4, lição da semente. Hoje nós teremos a Celina Greco Gomes Pinto com o tema A Justiça de Deus e a Justiça dos Homens. Celina, seja muito bem-vinda. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Eu fico feliz por estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho, né? Relembrar algumas lições, alguns conhecimentos que ao longo da vida nós vamos adquirindo em contato com a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de a justiça de Deus e a justiça dos homens. Então, falando em justiça, nós vamos falar em leis. E falando em leis, nós não poderíamos deixar de recorrer ao nosso antigo e querido Aurélio, né? E ele conceitua a lei, regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para manter numa comunidade a ordem e o desenvolvimento. As leis são elaboradas por pessoas com a devida capacidade para fazê-las, né? Mas ainda são homens imperfeitos do ponto de vista dos princípios moral e da razão. Então, nós vamos pensar assim: se as leis dos homens são feitas por homens que também são imperfeitos, serão essas leis perfeitas? Não. Não, porque elas são mutáveis, né? À medida que a sociedade progride e vai adquirindo maior senso de justiça, de equilíbrio, de discernimento, essas leis sofrem modificações, adaptações. Portanto, não são leis definitivas, né? À medida que a sociedade vai superando os preconceitos, vai aplicando maior liberdade, né, às pessoas, essas leis vão mudando. E, nos dias atuais, elas estão longe de cumprir os seus propósitos, para os quais elas foram feitas, né? Ainda que assegure aos cidadãos um direito, né, à justiça, mas são avanços, né, necessários do progresso da humanidade. Então, são leis imperfeitas porque, mesmo conhecendo os direitos e os deveres, o ser humano, né, pela sua própria natureza, né, de quem está aqui para evoluir, porque traz consigo muitos defeitos de caráter, as pessoas, há muitas delas que ignoram as leis, que ludibriam, que desrespeitam em prejuízo individual, né, de algumas pessoas, ou em prejuízo do todo.
Principalmente esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil. É conveniente que cada um de nós fique ligado, né, no que está acontecendo em relação à justiça, aos fatos, né? E a gente analise um pouquinho, né, como anda a aplicação das nossas leis. Na verdade, ainda que conheçamos as leis, nós acabamos vivendo de acordo com o nosso espírito. Porque nós que estamos aqui no plano terreno, nós estamos, cada um de nós, num patamar de elevação espiritual diferente. Então, à medida que o nosso espírito está avançado, é como nós vamos proceder. Aqueles cujo espírito está mais, precisando de melhora, vai ter mais dificuldade de aplicar as leis da sociedade, né? Então, nós vamos agindo de acordo com as nossas imperfeições, nossas limitações, ou mesmo de acordo com a nossa ignorância. Aí eu perguntaria para você, uma pessoa de baixa elevação espiritual, será que vai se comportar, vai cumprir as leis da mesma forma de uma pessoa que já está bem adiantado na sua caminhada? Claro que não, né? Mas essa é a nossa finalidade, de nós que estamos aqui na Terra, nos elevarmos, né? E então, onde é que nós poderíamos buscar uma orientação segura e necessária para a nossa mudança, para a nossa elevação moral e espiritual? Nós só poderíamos buscar em Deus, né, essas leis, essas orientações. E essas leis de Deus são universais, né? Elas são cheias de sabedoria, porque elas têm como finalidade apenas o bem, apenas indicar ao ser humano o que ele deve ou não deve fazer na sua caminhada. Porque, na verdade, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, que nós vamos nos ligando e tendo a vontade de sermos melhores, nós vamos percebendo o que é que a gente precisa melhorar, né? Até que ponto eu sou capaz de captar aquelas orientações que já estão, né, na consciência de cada um. Então, se o homem afastar-se dessas leis universais, quanto mais ele se afastar, mais próximo ele está de sua infelicidade. Porque aquilo que nós fazemos contrariamente, aquilo que Deus espera de nós, nós vamos estar mais próximo das coisas erradas, né? E aquilo, as coisas erradas nos trazem prejuízo. Então, desde os tempos mais remotos, né, pouco a pouco, Deus tem feito com que essas leis cheguem para nós. Ele mandou messias, profetas, sábios e também espíritos encarnados que receberam a missão de ajudar o ser humano a se esclarecer, a nos moralizar, a nos aprimorar como pessoas, a fim de que nós encontremos a rota
que nos aproxima cada vez mais, né, do nosso Pai Celestial, do nosso reino que está além do véu. Que multidão de espíritos existem aí pelo mundo que estão a aconselhar, a orientar, a esclarecer a humanidade sobre as consequências de vivenciar ou não as leis de Deus, né? Quem frequenta a casa espírita está sempre recebendo uma mensagem de estímulo, uma mensagem de alerta, né, dos espíritos iluminados que vêm trazer essas mensagens para nós. Então, dentre todos esses luminares que Deus tem enviado à Terra, né, desde tempos remotos, nós vamos encontrar Jesus como o mais completo deles. Porque Jesus não só ensinou, mas ele testemunhou para os homens da sua época. E os seus ensinamentos chegaram até nós, né? Porque era a vontade do Pai que chegasse ao conhecimento de toda a humanidade, para que essa humanidade fosse educada, disciplinada, humanizada, mas principalmente para que essa humanidade avançasse na sua caminhada para perto do Pai. Né? Quando Jesus veio à Terra, a humanidade já estava um pouco melhor preparada, mas ainda assim, não muito ela compreendeu naquele tempo do que Jesus queria dizer, porque eles estavam assim, oscilantes entre a religião que eles estavam vivenciando e aquilo que Jesus ensinou, que era algo assim bem diferente do que até então eles tinham aprendido. Mas Jesus queria libertar aquele povo do seu tempo da sua escravidão, porque eles eram muito submissos naquele tempo, né? E Jesus procurou deixar claro para eles que nós somos iguais, somos filhos do mesmo Pai. Não importa se uma pessoa tem mais facilidades na vida que o outro. Não importa o tanto de conhecimentos, de cultura, de experiências que uma pessoa tenha a mais que a outra. Isso não nos torna melhores. A grande diferença que vai fazer entre nós é a vontade de realização que cada pessoa tem. Porque aquele que tem grande vontade de realizar, né, a sua evolução, o seu desenvolvimento, né, tudo que ele possa fazer bem, ele vai usar de seu livre-arbítrio e vai à frente. Agora, o que é acomodado, né, fica ali, estacionado. E então, no seu tempo, Jesus pacificou, ensinou, amou a todos nós e deixou um código para toda a vida. Agora, os males maiores, ou os males, enfim, são criados pelo próprio homem, né? Porque vem dos seus defeitos, vem do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, da ganância, né? De seus excessos de todas as ordens. Por exemplo, o egoísmo. Ele é o pai de todas as guerras.
das calamidades que elas geram. O egoísmo é o pai das disputas, dos desentendimentos, das injustiças, das opressões, da opressão do forte sobre o fraco e também da maioria das moléstias, né? Por quê da maioria das moléstias? Vamos só lembrar da indústria farmacêutica, que já dizem ter remédios para muitas doenças, mas para eles é melhor vender um remédio que vai tenteando aquela doença, em vez de curá-la em definitivo. Isso é egoísmo. E, entre outros, a gente não pode falar assim muito detalhadamente, porque o tempo é pouco, né? A que horas que devemos encerrar? Tá. O egoísmo, ele endurece o coração do homem. Ele, muitas vezes, faz a pessoa perder a razão, parar de pensar. Então, ele é uma das maiores barreiras para o nosso progresso. É sobre ele que nós devemos pensar muito. Então, vamos lembrar de mais um dos pilares de luz que Deus colocou para nós aqui sobre a Terra, que é Allan Kardec. Ele veio cumprir a palavra de Jesus, que nos disse que iria enviar um consolador. Então, Allan Kardec, pessoa de imensa sabedoria, de imenso conhecimento, ao observar os fenômenos não físicos, os fenômenos espirituais que se constatava naquele tempo, ele começou a estudá-los e acabou por codificar a doutrina espírita. É uma doutrina consoladora, E com o auxílio dos espíritos iluminados, ele foi com tanto esforço. Quem já assistiu ao filme sobre o Allan Kardec vai ver que naquele tempo não tinha nem luz elétrica. Era luz de lampião, de lamparina. Pensem bem as horas de trabalho que ele teve para codificar, todo o trabalho dele. E através do Espiritismo, Allan Kardec e os espíritos colaboradores deixaram para nós a explicação dos fenômenos que eram conhecidos desde muito tempo, mas que não tinham a devida explicação. Jesus veio, falou muito, mas não falou tudo de maneira clara. E aí, com a chegada do Espiritismo, nós vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai explicar muito do que Jesus deixou para nós, mas que na época dele não era possível ele falar mais explicitamente à humanidade, porque ela não seria capaz de entender. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec vai falar das leis morais. E ele vai detalhando as leis imutáveis, que são guia e caminho para nós.
E ele fala lá em lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira, imutável, e indica ao homem o que fazer ou não fazer para ele ser feliz. E quanto mais o homem se afastar delas, menos feliz ele vai ser. Então, ele coloca lá a primeira lei, lei de adoração. Né? O que é a lei de adoração? É quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus pela prece e colocamos o nosso coração, né? Colocamos em nosso coração o desejo de nos tornarmos mais próximos de Deus. É através da prece que nós Deus nos ouve sempre. E através da prece nós podemos propor 3 coisas: louvar a Deus, pedir a Deus e agradecer a Deus. A segunda lei tratada por Kardec está lá na questão 674. E ele pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, a lei do trabalho é outra lei que ele trata. E a resposta dos espíritos foi: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E aí é que nós precisamos, né, parar para pensar. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos trabalhando demais? Né? Onde é que eu estou, né, naquilo que eu faço? Eu estou me dedicando muito à profissão e deixando de lado minha família? Eu estou dando a devida atenção aos meus familiares? Ou eu estou me dedicando muito ao trabalho, deixando de lado os meus familiares, deixando de dar a educação ou ter aquela presença necessária junto dos filhos, dos netos, né? Então, a lei do trabalho ela é uma lei necessária para a nossa vida. Mas, quanto mais a sociedade mostra os elementos de consumo para a sociedade, mais muitas pessoas querem trabalhar para poder consumir. E aí acabam prejudicando a sua saúde, né? Em tudo precisa ter um equilíbrio. Depois vem a lei de reprodução. E é a lei de reprodução natural. Aí, quem já leu ou tiver a oportunidade de ler a Gênese, vai ver como lá se explica sobre a natureza, sobre a criação do planeta Terra. E lá vai se observar a maravilha da harmonia, que é a lei da reprodução. Tudo, sejam seres animados, sejam plantas, tudo precisa se reproduzir para não ser extinto. E nessa reprodução existe uma harmonia tão maravilhosa, porque Deus fez tudo certinho. Se você plantar uma semente de laranja, não vai nascer uma bananeira. Se você plantar uma semente de abóbora, não vai nascer um pé de alface. Se você estiver esperando o nascimento do filhinho de uma cachorrinha,
não vai nascer um coelho, vão nascer cachorrinhos. Então, existe essa harmonia, esse equilíbrio, em que na reprodução tudo se repete. Tudo é organizado. É a maravilha de Deus que nós vamos observando nessas pequenas coisinhas. Depois vem a lei da conservação. E aí, na questão 711, pergunta-se: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E aí respondem, né? Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever aos homens, né? O dever de estar aqui no nosso plano terreno até o dia em que Ele achar que nós devemos voltar para o plano espiritual. Para essa vida, nós precisamos de recursos. Então, Ele nos deixa a terra, que deveria ser usada com equilíbrio, né? E Deus não poderia deixar o homem sem meios para a sua sobrevivência. Então, essa conservação nós vamos encontrar, né, na natureza toda. E aí também vamos lembrar, o homem tem procurado manter a conservação da natureza como seria digno, né, para a terra, tratá-la com respeito, sem poluição. O ser humano perdeu-se, extrapolou os seus limites. E quanto há de poluição na terra, no ar, né, no solo, nos nossos alimentos que são poluídos com insumos, é certa a palavra? Que podem trazer a contaminação, o prejuízo para a saúde, né? Então, será que algum dia nós ainda vamos conseguir viver de maneira equilibrada, em que a terra seja respeitada, o meio ambiente, a água, né? De vez em quando nós estamos escutando: tal país foi realizar uma experiência em alto mar, e lá soltam bombas, e isso e aquilo. E o que é que vai danificando? Não só a pureza das águas, mas também vai judiando, entre aspas, da natureza que está lá. Os peixes, a fauna subaquática, enfim, os danos causados por certas experiências, muitas vezes desnecessárias, se o ser humano pensasse na paz. Então, essas experiências desnecessárias também contribuem muito para a poluição das águas. E assim, nós poderíamos enumerar muitas situações em que a natureza é prejudicada, né? Agora parece que a Terra anda respondendo um pouco, né, a esses maus tratos. Nós temos visto aí em vários lugares do mundo incêndios de grandes proporções. Não sei se vocês têm observado, né? Mas isso tem trazido muitos prejuízos, né? Mas, enfim, não vamos julgar a causa disso aí, porque não é o momento para isso. A sexta lei, trabalhada por Kardec, é a lei de sociedade. E aí eles perguntam: a vida social está na natureza?
E a resposta: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as suas faculdades para viver sozinho. Né? É saudável esse nosso entrosamento das pessoas, cada um com as suas capacidades, né? Cada um prestando o seu serviço à sociedade. Nós não nascemos para viver isolados. Né? E é nessa convivência social que cada um de nós vai procurar viver o melhor possível, lembrando sempre que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E se existem desigualdades, né, no mundo, não é culpa de Deus, é o próprio homem que causa essas desigualdades. A 7ª lei, lei do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, nós sabemos que não. Existem povos altamente desenvolvidos em tecnologia e pouco desenvolvidos moralmente. Então, a lei do progresso não decorre o desenvolvimento do lado moral e do lado científico ao mesmo tempo. Aí vai depender muito, né, de cada povo, de cada nação. Ideal seria, né, que, estando muito desenvolvidos cientificamente, estivéssemos muito desenvolvidos moralmente. Mas um dia a humanidade melhora, com certeza. E 8ª, lei de igualdade. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. E os espíritos respondem: dizeis frequentemente, o sol nasceu para todos. E dizeis assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? Que bom, né? Que não existem diferenças para as pessoas. Ninguém pode ter um sol mais brilhante que o outro, né? Nós recebemos essa maravilha de luz do sol igualmente. Nós recebemos as maravilhas, né, dos alimentos, dos sabores, da mesma forma. Não há privilégio para ninguém. Tudo que Deus deixou é igual para todos. Deus não deu superioridade para ninguém, né? Nem pelo nascimento, nem pela morte. Nascemos da mesma forma, morremos. Por mais recursos materiais que nós tenhamos em nos defender das doenças que nos afligem, chega uma hora que não tem remédio. A pessoa vai, seja o mais rico, seja o mais pobre, chega a sua hora, vai. E, né, como já dissemos, o que difere entre as pessoas é a vontade. Isso Deus deu a liberdade para o exercício, para o nosso livre-arbítrio. E a lei da liberdade, é a número 9. Não há nenhum homem que possa vangloriar-se de dizer que pode viver sozinho. Né? Há pouco nós vimos na lei de sociedade que nós não podemos viver só. Nós temos, ou pelo menos deveríamos ter,
a liberdade de pensar e de agir, né? Disponibilizando do nosso livre-arbítrio. E assim, respeitar-nos uns aos outros. O respeito é algo essencial no convívio entre as pessoas. E são tantas as leis que Deus, né, em toda a sua grandeza, em toda a sua misericórdia, nos deixou. Então, cabe a nós, à medida do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, do nosso interesse, ir buscar, né, essas leis que Deus deixou para nós. Mas são tantos os ensinamentos, são tantas as leis que não chegaram ainda ao nosso conhecimento, que só uma encarnação não basta, né? Ninguém vai ficar com peso de consciência porque acha que tem muita coisa a aprender. A nossa vida é limitada, nosso tempo aqui é limitado. Então, nós precisaremos de outras encarnações, porque cada conhecimento, cada aprendizagem vai se somando de uma encarnação para outra. Nós não perdemos, né? Nós levamos conosco toda a aprendizagem. Então, que nós preparemos hoje a nossa futura encarnação, para que nós possamos voltar para continuarmos a nossa caminhada de aprendizagem, de filhos de Deus, até chegarmos lá à angelitude, né? E, sendo ao homem a causa do seu próprio mal, então cabe a ele ir buscar o conhecimento dessas leis divinas, que quanto mais ele conhecer, mais mal para si próprio ele vai... quanto mais conhecimento ele tiver, menos mal ele vai trazer para si. Muito obrigada pela atenção. E até uma outra oportunidade, né? Que cada um possa voltar para casa em paz, em equilíbrio, né? Com essa reflexão. E amanhã, olhe no espelho e pense consigo mesmo. O que é que eu posso melhorar hoje? Todos vocês e eu também, né? Fazendo essa pergunta amanhã no espelho, em frente ao espelho. Então, boa noite para todo mundo. Um abraço fraterno. Bom, gostaríamos de agradecer, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, a exposição da nossa querida companheira Celina, as reflexões que foram suscitadas à noite deste sábado. E convido, então, os queridos amigos a orarmos neste momento, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui. A espiritualidade amiga, sempre domina o nosso trabalho, que faz com que as nossas reuniões, nossos estudos sejam sempre muito proveitosos. Pedimos que os amigos espirituais possam frutificar as águas que estão sobre a mesa, possibilitando um